Sejam muito bem-vindas a mais um podcast Coração que Cura. Eu me chamo Isa Bragança e eu quero agradecer mais uma vez a todas vocês que têm assistido o nosso programa, que têm compartilhado o nosso programa, que você seja um canal de bênção para as muitas mulheres. E hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, um tema específico. Nós vamos falar sobre dor e propósito. É bem bacana esse tema. E para isso eu chamei uma querida, a missionária Samara, para que ela possa falar um pouquinho através do testemunho dela, o que ela poderia passar para a gente sobre a dor, que tem tudo a ver com propósito. Samara, muito obrigada, meu amor, por você ter vindo, por você estar aqui com a gente, passando essa experiência, falando sobre os testemunhos, que a gente possa realmente, que esse é o foco do nosso podcast Coração que Cura, poder a gente atingir várias mulheres que estejam precisando ser tocadas. Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Olá, gente. Boa tarde, Isa. Então, falar um pouquinho da Samara. Me chamo Samara, né? Sou missionária. Tenho uma família linda, de 4 filhos. Chegou um netinho agora também, há 2 meses. Tenho meu esposo, Valderi, missionário Valderi. E para chegar até aqui, né? Tive que passar por várias etapas. E tentando vencer cada uma delas, né, com força, coragem e principalmente me apegando no de mais importante, que é em Jesus, né, para chegar até aqui. A Samara hoje é aquela mulher que eu me vejo como uma mulher autêntica, uma mulher mais madura, né, diante de tudo que eu passei. Isso me gerou muita maturidade, me gerou experiências, inúmeras experiências, que hoje eu posso dizer para você, eu posso falar sobre cura sem sentir dor. Posso falar sobre dor sem sentir dor, né, na verdade. Eu me sinto curada e hoje eu me vejo uma mulher feliz, com uma família completa, principalmente por ter Jesus no centro da minha casa, no centro da minha família, no centro da minha vida. Ele é a minha prioridade, ele é em primeiro lugar na minha vida e é isso. Então, já falando de dor, né, eu já vou direto te fazer uma pergunta bem pá. Em relação à dor, você já passou por algum problema na sua vida, alguma dor que você não entendia o porquê dessa dor, mas que no final você soube que era que você tinha que passar porque era um propósito de Deus, né, na sua vida? Você tem algum testemunho de uma dor que você passou, que você não entendia? E foi com o tempo, que depois que a gente sai do caroço, que a gente consegue É. entender, né? Então, tem sim várias fases de dor que eu passei, né. Eu acredito que eu nasci com um propósito, e isso eu entendo agora, né, mas como é que a gente entende isso, com 12 anos de idade, com 10 anos de idade, com 11, com 15, com 16, né? Como é que a gente entende o que é sentir dor para um propósito com tamanha imaturidade, né? E eu, desde os meus 8 para 9 anos, iniciou aí, né? Meu pai foi ausente, né, desde meus 8 para 9 anos de idade. Ele se ausentou da nossa vida, era eu, a minha mãe e minha irmã, éramos 3, né, com um quadro de 4, mas meu pai se ausentou muito cedo. E ali a gente cresceu com essa ausência de paternidade, e isso, assim, foi me causando várias dores, né. Dores a qual naquele momento eu não entendia, não conseguia assimilar, até porque, né, era uma criança. E ali eu fui vivendo muitas fases de dores, né. Primeiro o abandono. Antes do abandono, eu convivi num lar totalmente desestruturado, enquanto meu pai estava, né, com a gente. Ali a gente passou por várias fases de dores, porque a gente presenciava o nosso pai, né, agredindo a nossa mãe, eu e minha irmã. Nós presenciávamos muitas discussões, muitas agressões, agressões físicas seríssimas, né, a qual a gente foi crescendo com isso. Mas quando chegou na minha fase dos meus 9 anos, dos meus 8 e minha irmã 9, né, meu pai se ausentou da nossa vida, ele nos abandonou.
E agora, para uma criança entender um abandono de um pai, né? Porque hoje eu entendo tudo que foi um propósito, que era por um propósito muito grande. Mas até a gente alcançar esse nível de maturidade, são dias dolorosos. Dias dolorosos de você estar na escola e você ver a festinha, né, do Dia dos Pais, as apresentações e seu pai não está, né? Minha mãe também, muitas das vezes, não poderia estar presente porque tinha que trabalhar para sustento da casa, porque agora era só ela. Então, a gente olhava ao redor daquilo e a gente via o quanto doía, mesmo sendo ainda pré-adolescente, né? Mas a gente já sentia, porque é um instinto. Você cresce, você quer um pai e uma mãe do lado, a ordem das coisas funciona assim, tem que funcionar assim. Mas eu fui crescendo com aquela dor. E logo muito cedo eu aprendi a me virar muito cedo. Eu sempre fui mais esperta que a minha irmã, mesmo a minha irmã sendo mais velha. Eu sempre tive que aprender a me virar sozinha. Mas a sua família toda, ela é da igreja? Então, hoje... Não, na época. Não cresci num berço evangélico. Na verdade, eu tenho 13 anos que eu conheci, né, que eu comecei a caminhada. 13 anos? Tem 13 anos que eu comecei a caminhada. Então, assim, durante esse trajeto para trás, foram dores, foi sobrevivência, né? E passei por muitas fases difíceis de abandono, rejeição. Mas, desculpa, nesse período, Samara, da dor, você não estava na igreja? Não. Você entrou para a igreja depois disso ou durante esse processo? Não, já foi um pouco depois, bem depois, na verdade. A gente passou esse processo todo, né? E depois disso foi que eu vim a conhecer Jesus, né? Isso tem 13 anos que eu conheço porque, Jesus, assim, tem 13 anos. Isso que você está falando é muito bacana, Samara, porque assim, a tua história, você me contou um pouco da sua história, me veio muito na memória a história de José, né? A passagem de José. Logo que a gente se falou pelo telefone, eu parei, eu fiquei assim, eu falei, Jesus, me ajuda a conduzir esse podcast da Samara. E aí o Espírito Santo falou, vai na passagem, eu acho que é 38, Gênesis 38, começa o 37 a história. 37? 50, mais ou menos assim. Até o 50. E aí eu comecei a ler, eu falei, gente, porque assim, José foi um menino muito bom, né? E ainda era um menino, não era um homem, e ele passou também por uma dor muito difícil, né? Dos irmãos rejeitarem, venderem ele como escravo, e depois, ele sempre um cara muito correto, um homem muito correto, depois ele foi preso, dentro da prisão ele conseguia pregar, sempre mantendo a fé dele sempre estava ali, é porque Deus já tinha um propósito com ele, né? E até que ele chegou a ser o governador do Egito, e lá ele ainda conseguiu perdoar. Então, assim, tem muita tua história, que a tua história é muito, muito de José. E aí eu pergunto assim para você, por que às vezes a gente precisa, Samara, passar por essa dor? Por que Deus... Porque a gente pergunta, quando a gente passa na dor, a gente fala assim, mas por que eu, pai? Por que eu? E a gente não entende, né? E Deus sabe por que a gente está passando. E Deus deixa a gente passar. Não é isso? Porque ele tem um propósito na nossa vida. E a gente precisa amadurecer naquela dor, precisa amadurecer nesse sentimento. E se Deus fala assim, Isa, você quer passar? Eu falo, não, pai, eu não quero. Não quero passar por isso, porque a gente acha que a gente não é capaz. Mas a gente é capaz, porque a gente tem o Pai do nosso lado. E Ele conduz esse caminho difícil que a gente passa, sabe? E eu queria te falar isso, assim, que você, na época, você chegou a pensar nisso? Pai, por que eu? Por que eu preciso passar por isso? Né? Porque foi quanto tempo que você passou por esse período da dor? A gente está sempre passando pela dor, na verdade, né? Mas esse testemunho teu, foi durante quantos anos isso? Então, Isa, é muito importante falar sobre isso, porque quando você escolheu mais ou menos o tema, a história, não foi você que escolheu mesmo, verdadeiramente foi o Espírito Santo de Deus. Porque, na verdade, eu ministro a palavra hoje, sou ministra da palavra, e a maioria das minhas ministrações eu sempre trago um pouquinho da história de José, porque, na verdade, eu me identifico demais com essa história. Eu me identifico muito, muito. Eu posso pregar qualquer que seja a passagem, posso trazer qualquer que seja a passagem de Gênesis, Apocalipse, mas eu introduzo um pouquinho da história de José, exatamente por eu me identificar com essa história. Eu me sinto, quando eu falo um pouquinho de José, eu me sinto dentro desse texto, porque, na verdade, eu sofri muita exclusão,
né? Por quê? Porque os avós, minha mãe, ela foi criada, né? Ela foi adotada. Minha mãe carregava muitas dores por isso, porque, né, ela não conheceu o pai, não conheceu a mãe. Então, nós tivemos um lar muito desestruturado. Minha mãe sempre tentava dar o máximo, mas o máximo dela hoje eu vejo, né, que para tentar deixar a gente da melhor forma possível, criar a gente da melhor forma possível, mas mesmo assim tinham muitas coisas fora do lugar que acarretou muitas coisas dentro de mim, né? E eu era quem mais absorvia, porque minha irmã sempre foi aquela zen, sempre foi aquela tranquila. Mas por que eu entendi isso hoje? Porque eu fui criada para esse propósito, para passar por tudo isso e sentir tudo isso, e para que isso tudo viesse gerar, essa dor viesse gerar cura, para que eu pudesse transmitir isso hoje para outras mulheres. E é isso que eu faço. Hoje o meu papel é esse. E voltando à perguntinha que você fez, eu me encontro muito em José, porque a família da minha mãe, que criou ela, a família adotiva, né? Tinham condições financeiras, né, muito melhores que a gente, claro, a gente era muito simples, muito humilde, passávamos muita dificuldade. E aí nós nos sentíamos excluídos um pouco, né? Eu acho que isso era tão automático, né? Era tão automático, algumas coisas a gente não participar, porque nós não tínhamos vestimentas adequadas para aquilo, a gente se sentia excluída, eu e minha irmã, né? E isso, assim, parecia que não era proposital, às vezes era automático, né, vamos selecionar um povo e elas não vão estar. E quando eu fui entender isso, foi verdadeiramente quando eu cheguei no Evangelho. Porque até então eu não entendia. E como que você chegou no Evangelho? Essa é a questão. Então, o Evangelho eu trabalhava em um lugar onde uma amiga minha me fez um convite para ir na igreja dela. E eu era uma pessoa, eu sempre fui uma pessoa, por isso que eu me identifico muito com José, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, muito feliz, porém dores guardadas aqui dentro, mas eu não deixava isso transparecer, né? Eu sempre fui aquela pessoa que brincava, que alegrava o ambiente, até hoje eu sempre falo que eu não quero perder essa essência, independente das dores, independente de qualquer circunstância. E uma amiga minha me fez um certo convite, não, me fez inúmeros convites, acho que uns 20. Mas de tanto ela insistir, um dia eu falei para ela, eu vou na sua igreja, né? Que é a missionária Diana, que eu amo, que é a minha mãe na fé. E um dia eu apareci nessa igreja, né? E quando eu cheguei nessa igreja foi amor à primeira vista, porque ali o Senhor estava totalmente vulnerável, eu era uma menina muito feliz, muito alegre, mas tinha muitas dores, carregava muitas dores. E quando eu cheguei nessa igreja, tinha um profeta que hoje é o meu pastor Fernando, né? Que é um homem de Deus, que Deus usa muito a vida dele. E ali o Senhor usou ele para revelar tudo da minha vida que nem a minha amiga sabia. Essa que me fez o convite, né? Coisas que nem ela sabia. Só oculto, né? Oculto e escondido. Só Deus sabia, porque eu carregava dores e coisas assim, eu não falava muito sobre isso. Então ela me fez esse convite, eu cheguei até a igreja e pronto. Ali eu me encantei. Confesso que de início, né, foi um pouquinho a profecia que me encantou e tudo, mas depois de um certo tempo eu fui entendendo que a maior profecia é a palavra e continuei nessa igreja, estou até hoje há 13 anos, né? Comecei a caminhar com 13, mas o tempo de oscilação, até eu entender o propósito, até eu, né, vencer essa oscilação, eu tenho mais ou menos de 10 a 11 anos firme com o Senhor, e de lá para cá é só mudança, só transformação. Eu me permito isso a cada dia. Eu falo para o Senhor, eu não quero viver no Evangelho para viver no mundo natural. Eu fui escolhida para vencer. Hoje eu me sinto uma mulher totalmente empoderada, uma mulher pronta para transformar vidas, e isso acontece diariamente através da minha vida, né? Quando eu entendi o meu propósito. E um dia eu lembro que eu tinha, respondendo a pergunta que você fez um pouquinho lá atrás, eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E eu passei por um trauma, né? Eu passei por uma circunstância bem difícil, né? Entre a família de um tio meu que meio que me maltratou, né? E eu fui pro quarto, eu lembro que eu fui para debaixo da cama da casa da minha tia, onde estava acontecendo uma festinha. E ali eu comecei a chorar, porque, né, eu falei, meu Deus,
por que eu tô passando por tudo isso? Eu sempre sofri tanto e eu me sinto tão excluída e eu sempre era aquela que ia nas festinhas, era aquela que amanhecia o dia, ia para casa das tia para lavar uma loucinha, para ajudar a fazer um mingau para a criança deles e para poder ter um café da manhã, para poder ter o que comer. Eu era aquela que sempre tentava me encaixar, sabe? Para poder eu ter algum benefício ali, né, de Sim. uma comida melhor, de eu ter um benefício ali de uma tia que me ajudasse com algum produto de higiene, enfim. E ali eu lembro que eu passei por uma situação com meu tio e eu me enfiei debaixo dessa cama e ali eu comecei a chorar muito, a me tremer com medo e eu falei, por que que eu tô passando por isso? Eu sempre fui tão assim generosa com todos eles e às vezes eu recebo algumas pancadas e às vezes eu me sinto que eu sou a excluída, que eles, sabe, me veem de uma forma que eu não me sinto que eu sou assim, mas por que que eles fazem isso comigo? Será se é porque eu não tenho pai? Será se é porque eu só tenho mãe? E ali começou vários questionamentos. E ali começou um quadro de tristeza durante um bom tempo. Depois daquele dia ativou algo em mim que já estava, mas ativou. Só que hoje eu falo que não é porque, é para quê, É isso, não é sabe? porque. E Porque, tem algumas coisas que não tem nem explicação, né? Se a gente for exatamente, parar e pensar por que que isso acontece comigo, por que que isso aconteceu com ela, às vezes não é por isso, né? É para para quê, quê? não é isso? Para E aí quê? eu queria aproveitar esse gancho, Samara, e te perguntar por que que existem dores que permanecem mais tempo e dores menores? Entendeu o que eu estou te querendo? Entendi. Por que isso? Como que a gente pode. Assim, eu não quero ter uma dor longa. Se eu puder diminuir a minha dor, abreviar a minha dor, para mim seria melhor, né? Mas às vezes Deus permite que a gente tenha uma dor maior, porque nossas bênçãos vão ser maiores. Pode ser isso. Pode ser também que é você que também que tem uma resistência e não saber perdoar e por isso que Deus vai te, né? Então tem vários fatores que faz com que a nossa dor seja maior. Às vezes você quer, não, eu quero curtir essa dor. Eu tô afim de curtir essa dor. Que não é bom, porque toda dor tem uma ferida, Tem uma né? E toda ferida. ferida tem sentimentos, e esses sentimentos eu falo que viram um ciclo, né? Então a dor gera sentimentos, sentimentos por conta da ferida, ferida leva a dor, dor, ferida, e você vai. Então você tem que cortar isso, né, Samara? Você tem que acabar com isso para você fazer um novo ciclo da sua vida, né? Então, assim, eu queria, em relação a essa proporção da, da dificuldade que a pessoa tem, né, de interromper a dor. Entende? Você entendeu a minha Entendi, pergunta? entendi. Na minha opinião, a extensão da dor é porque quando Deus ele cria cada um, ele cria com um propósito. E ele sabe a capacidade de cada um. Por exemplo, para responder a sua pergunta, a minha irmã, eu acredito que ela não tô diminuindo a capacidade dela, mas eu falo pelo fato de convivência mesmo, porque às vezes até eu falava, minha irmã não passou por isso. A minha irmã não é assim. E Deus conhece a capacidade de cada um. A extensão da dor é para gerar um propósito muito maior, porque quanto Sim. maior é a dor, Ai, maior é é isso. o propósito. E Maior é o hoje testemunho. maior é o testemunho. Hoje eu consigo ver isso, que eu sou uma mulher empoderada, uma mulher que tem personalidade, uma mulher que consegue dizer um não, uma mulher que sabe o que quer. Eu costumo falar que aquele que sabe a sua verdadeira identidade em Cristo não se importa com a opinião alheia. E eu virei essa mulher forte, que ninguém tira a minha essência. Hoje eu sou uma mulher que eu consigo falar sobre dor sem sentir dor. Hoje eu sou uma mulher curada. Por que eu falo tudo isso com certeza e convicção? Porque eu consigo perdoar, né? Eu consigo perdoar facilmente. Isso é incrível. A minha irmã às vezes fala assim, Samara, você é muito boba. Eu falei assim, mas eu quero ser vista muitas das vezes como boba. Paulo fala, né, que muitas das vezes a gente tem que fazer de sábio com os sábios e tem que fazer de tolo com os tolos. E eu quero muitas das vezes passar como tola, se necessário for, para o nome do Senhor ser glorificado. Porque eu conheço e eu sei aonde eu quero chegar. Então eu vou ter que, muitas das vezes, eu vou ter que abrir mão, vou ter que renunciar. A maioria das vezes o meu eu, o meu ego e o meu propósito, sabe, o meu foco de almas é tão grande que eu jamais vou abrir mão
de deixar, de perdoar alguém. Ninguém ou qualquer circunstância ou alguém não é mais importante do que o meu propósito. O meu propósito hoje é de ganhar mais de 5 milhões de almas. E hoje aqui é um dia que está se cumprindo uma parte do que o Senhor falou que faria sobre a minha vida. Então, por que que eu entendo que dores são extensas com tempos bem maiores? Porque quanto maior é a dor, maior é o propósito. José é prova disso, né? Foi vendido como escravo, foi acusado injustamente, mas em todo momento ele se manteve firme no seu propósito. José, quando entrou, ele era um, e quando chegou ao governo, ele era outro. Mas uma coisa eu digo de certo, que ele se manteve firme com a sua essência. Ele mudou em várias coisas, mas a essência dele não mudou. Porque eu falo que não é o lugar, é aquilo que você mantém como foco e propósito. Isso. O lugar, ele simplesmente não pode mudar quem somos. Ele é para melhorar, né, cada dia mais o nosso propósito. E essa questão que a gente está falando da dor, Samara, muitas pessoas passam por determinadas dores, né, e ficam murmurando. E se você está murmurando, não agrada a Deus, Não. porque Deus sabe, Deus permite que a gente passe por aquela dor, porque Ele sabe que você precisa melhorar. Exatamente. Alguma coisa a Isa, Samara, precisa melhorar. Então Deus permite. Então assim, o que eu posso falar é que fique feliz com a tua dor. Deixa ela ser enorme, deixa ela ser grande. Quanto maior a sua dor, quanto mais pisarem em você, quanto mais te humilharem. Aí tem o Salmo 23 que eu amo, que você vai ser exaltada. Porque Deus tem propósito na sua vida. Não é isso, Samara? É, com certeza. E aí, falando de José, porque você é o José, a tua vida é o José. A gente falou dessa questão do José todo, e aí, assim, durante todo o processo de José, ele teve fé. Nossa. A fé dele era ali o foco dele. Fé. Foco. E quando a gente passa por qualquer que seja um problema na nossa vida, a gente tem que saber que a gente tem um Deus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está nos guiando. E a gente tem que ter essa ligação com fé. Né? Então eu queria te perguntar, o que descreve a fé para você e como que você introduziu a fé na tua dor? Falar sobre fé é algo muito sensível, né? Fé é aquilo que nós não vimos, mas aquilo que acreditamos. Eu sempre me comportei como se eu já tivesse, como se eu já fosse, né? Eu sempre me comportei assim. Engraçado. Eu sempre, mesmo na dor, mesmo na infância, mesmo eu pequena, eu sempre me comportei como se eu já fosse, como se eu já tivesse. Então, acho que tivesse o quê? Não entendi. Tivesse? como se eu tivesse na mão o que o Senhor me prometeu, como se eu já tivesse a minha promessa, como se eu já tivesse conquistado. Isso é fé. Como se eu já tivesse conquistado. Eu sempre me comportei assim. Eu nunca me comportei de acordo com as circunstâncias. É interessante isso, né? Eu sempre, mesmo eu sem ter, era como se eu tivesse. Mesmo eu sem alcançar, era como se eu já tivesse alcançado. E até hoje eu continuo me comportando assim. Tem pessoas que falam assim, meu Deus, Samara, e eu não transpareço os meus problemas no meu comportamento, na minha fala. Você vai falar comigo, você vai me encontrar qualquer dia, eu vou ser sempre a mesma. Praticamente sempre é assim. Porque eu sempre coloquei na minha vida como um propósito e como foco, né, que eu quero ser espelho de Cristo. Que eu sou, na verdade, eu sou espelho de Cristo. E nós, como espelho de Cristo, a gente tem que estar sempre limpa, a gente tem que estar sempre transparente. E eu sempre me comportei assim. Então, quando fala sobre fé, é algo que muitas das vezes eu não tinha como estar em alguns lugares, participar de algumas coisas, mas eu já me via ali. E quando eu olho para certas coisas, eu profetizo. A minha filha é prova viva disso, que eu sempre me comportei assim. E eu falo para ela, quando eu profetizo, quando eu abro a boca e determino, não tem circunstância nenhuma que me faça voltar atrás de pensar o contrário. Eu tive um estabelecimento, na época, né, foi um momento assim bem conturbado, cheio de emoções, foi uma transição que eu passei, né,
E era impossível eu montar aquele estabelecimento, eu construir aquele estabelecimento nas circunstâncias que eu vivia, né? Mas eu consegui construir aquilo, construir aquele objetivo. E algumas pessoas que viviam ao meu redor, né? Pessoas que tiveram, que participaram comigo desse momento de grandes emoções, viram o quanto realmente precisava de fé, porque eu tinha uma parte do dinheiro para investir, mas o meu objetivo de montar aquilo era muito maior. Mesmo sendo em comunidade, eu montei um estabelecimento, uma estrutura de um lugar que parecia não condizer com aquilo, né? Eu escolhi os melhores produtos, a melhor cadeira, a melhor mesa, porque eu sempre fui assim. Eu nunca consegui viver pelo limite daquilo que eu tenho. Para mim, eu sempre falo, o céu é o limite. Então, não é porque eu estou aqui que eu vou construir isso aqui, porque esse lugar me limita a ter isso, não. O lugar não pode limitar quem somos e os nossos sonhos. Então, quando fala de fé, fala de coisas que eu já alcancei que parecia ser impossível, que a minha irmã olhava para mim e fala assim, cara, você não tem como. E eu falava, eu tenho, você não conhece meu pai. Um dos testemunhos que fala muito sobre fé foi quando eu fui conquistar a minha casa própria, que eu passei 52 dias orando e jejuando 52 dias. Fiz 52 dias edificando os muros da minha casa de Neemias, a passagem de Neemias. E eu determinei, mediante um quadro de uma situação financeira, tudo no vermelho, foi assim que eu perdi, né, que eu fechei a loja, e isso é uma outra história, perdi um pouco do que eu investi, perdi um pouco não, perdi tudo. E depois disso, eu tinha uma certeza muito grande que mesmo no quadro de uma situação financeira tudo no vermelho, eu iria comprar minha casa, porque eu determinei. Só que a circunstância não me favorecia para aquilo, porque agora eu estava no vermelho, nós estávamos no vermelho, eu e meu esposo. E aí chegou uma circunstância que tudo foi ficando muito pesado, né? Aconteceram várias coisas lá na nossa comunidade que pareciam que iriam limitar tudo e todos, mas a mim não. Eu sempre olhei pela fé. E eu falava pro meu esposo, a gente vai comprar a nossa casa e vamos sair do aluguel, não vai demorar. Ele, você tá maluca. Como que a gente vai comprar casa agora? Como é que você pensa nisso? A gente acabou de passar por um baque. Eu falei, mas você pensa assim, filho, mas eu penso diferente. Eu te provo que o Senhor vai fazer. E o Senhor tinha falado comigo. E eu tinha escutado a voz de Deus e guardado no meu coração. E eu entrei num propósito, não foi para comprar diretamente a casa, não foi diretamente para comprar a casa. Sim. Mas foi pelo ato de fé que eu entendi que o Senhor ia colocar muitas coisas no lugar e que eu precisava sair daquela situação atual que eu estava, né? Que estava começando a pesar. E a gente estava num quadro que tinha perdido algumas coisas e a gente estava se reerguendo. E eu falei, Senhor, é agora. Porque para mim a fé é sempre acontecer nos momentos desfavoráveis mesmo. Você vê que a mulher do fluxo de sangue, a cura dela foi no momento de fé, no final de tudo, depois que tudo acaba, depois que todos os recursos vão embora, depois que ela passa pelos médicos daquela cidade inteira, por toda aquela fase, ela alcança a cura. José, né, depois de ter passado por tudo aquilo, ele alcança agora o trono. Então, assim, todo ato de extraordinário, ele acontece diante das circunstâncias de fé e das circunstâncias do cenário desfavorável, né? E ali eu falei, o Senhor falou comigo, eu falei, eu vou fazer um jejum de 52 dias edificando os muros da minha casa. Mas jejum de quê? Jejum de Neemias. Eu fiz 52 dias de jejum e oração e propósito, né? Entrei nesse propósito edificando os muros da minha casa, porque a história de Neemias também é uma história de construção. Sim. E Neemias era um copeiro. Neemias não podia nada olhando pelos olhos físicos, né? Mas ele recebeu tudo o que ele precisava para a construção, para a reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Do rei, naquele palácio onde ele simplesmente era um copeiro, um garçom, né? Ele não tinha nada, ele não era dono de nada. Mas quando ele se levantou e se pôs de pé e se posicionou para um objetivo, o Senhor entrou com tudo que ele precisava. E eu entendi, eu falei, Senhor, eu preciso entrar nessa construção. Mas para isso eu preciso de ferramentas, eu preciso de estratégia, eu preciso de ideia. E o que eu faço, Senhor? Porque o cenário agora tudo diz que não. O cenário agora é totalmente desfavorável. Porque a gente está no quadro vermelho, a gente ficou no vermelho financeiramente, a gente ficou sem nada, né? Mas ali eu nunca murmurei.
Nunca murmurei. Eu sempre entendia que tinha um propósito no meio daquilo tudo, daquelas perdas, de tudo que aconteceu. É aquilo que você está falando, é um processo, né, Samara, que a Processo. gente tem essa questão da dor, né? E para chegar à dor, que é o nosso tema da dor, até eu chegar ao propósito, existe esse processo. E dentro desse processo, a gente falou aqui de perdas, né, de sentimentos, de dores, tudo isso está dentro desse processo. E falamos da fé, né? E baseado na história de José, depois da fé, eu queria falar com você sobre o perdão e a cura. Né? Qual é a relação que tem entre o perdão e a cura? Porque José, apesar de tudo isso, né, de tudo que passou na vida dele, ele perdoou. Né? E para ele poder chegar onde ele chegou. E aí eu te falo, se ele não perdoasse, ele não chegaria onde ele chegou. E tem uma parte que ele fala que vocês fizeram mal, mas Deus transformou todo esse mal em bem, em coisas boas. É sobre isso. Né? Então, aí eu queria que você falasse também, que acho que é legal as pessoas saberem que a dor existe, mas também tem um lado bom, né? Tem um momento também de coisas boas que Deus vai te dar, né? Que são os propósitos que Deus tem na sua vida, mas você precisa, sem murmurar, passar por esse processo. E a gente está falando de fé, está falando de dor, e agora a gente quer falar sobre o perdão, que está muito relacionado à cura, porque se você não tem o perdão, você não tem a cura. Se você não é curado, você vai continuar com as dores e nada vai se resolver. Então fala para mim dessa ligação entre o perdão e a cura. Então, aí, quando eu passei por este processo todo, né, desse abandono, dessa rejeição entre algumas pessoas, nossa volta, o abandono do nosso pai muito cedo, né, a gente cresceu sem essa paternidade. Minha mãe, ela não tinha tanta maturidade também, por algumas coisas que ela viveu também, de muita dor, muitas dores, né, por isso que eu falo assim que a gente tem que pensar que tem uma maldição hereditária sim, que a gente precisa olhar para isso com atenção para que isso não venha a se repetir. Sim, isso é muito importante, Isso é muito Samara. importante. A maldição hereditária, ela Mas sabe que as existe. pessoas não acreditam nisso? Muita gente A não. gente até já falou aqui do podcast sobre isso, eu acho um tema assim super importante. E às vezes eu comento até com os meus filhos, eles não entendem, não sabem, não acreditam. Mas tem. Isso é muito sério, a gente precisa olhar para isso com um olhar bem sensível, para que a gente possa entender que a gente não pode deixar se repetir a mesma E história. aí é como? É com oração, né? É com oração, é palavra, lendo a palavra, porque a palavra é um manual que ela vai abrindo seus olhos de uma tal forma que nada vai ficando em oculto. Até o que vivemos lá no passado, bem no passado, que parece que está lá e ficou lá, não vai ficar, vai ter que ser trazido para tratar. E um dos pontos importantes, né, que a gente, essa pergunta que você está falando sobre o perdão. Eu perdoei meu pai muito cedo, porque assim, diante de tudo que eu vivi desse abandono, e desse abandono gerou muitas dores, muito desconforto, exclusão entre a nossa família, gerou muitos momentos de escassez, né? Eu poderia carregar aquilo para sempre. Mas eu entendi que eu precisava perdoar para prosseguir, porque o perdão que eu libero hoje não é para a pessoa que eu vou liberar, isso. é para mim. Porque eu preciso liberar esse perdão para ser livre, para ser liberta, para ter uma vida leve, porque eu acredito que a pessoa que ela não perdoa, ela não tem a capacidade de perdoar, porque perdão, quando fala sobre perdão, perdoar é uma decisão. Isso. Eu sou obrigada a perdoar. Sabe por quê? Porque o perdão ele vai servir primeiramente para mim. Porque às vezes alguém te magoou, te feriu, ou que seja conscientemente ou inconsciente, a pessoa vai continuar vivendo e aí ela vai seguir. Mas eu que carrego aquilo, eu vou conviver com aquele peso. E a falta de perdão, a Bíblia diz que adoece os ossos. A Bíblia diz que a falta de perdão, ela tem uma capacidade de arrebentar. Ela tem uma capacidade de destruir a nossa vida. Eu acho que é até cancerígeno, sabia? Samara? Exatamente, ela causa câncer, ela causa doença nos ossos, e isso é muito sério, é a Bíblia que fala sobre isso. Então, quando fala de perdão, hoje eu descobri que eu perdoei meu pai quando ele estava numa cadeira de roda, há 18 anos que nós não nos víamos. Mas você perdoou para ele ou você perdoou para você? Eu perdoei para os dois, porque na verdade, assim, a minha mãe, ela sempre falava muito mal do nosso pai pra gente, ela sempre induzia a gente a ter ainda uma raiva
assim, ainda maior dele, porque ela também sentiu muitas dores e ela não sabia como lidar com isso, por ser imatura, por não ter experiência, e ela transmitia aquilo pra gente. Então, cada vez que ela falava alguma história dele, a gente sentia mais raiva, tanto pelo que ela tinha feito, mais pelo que ele tinha feito para ela de mal, batia, né, maltratava. E aquilo era, a gente guardava aquilo. E quando eu descobri que eu perdoei verdadeiramente o meu pai, né, eu ia tentando lá atrás a perdoar, porque ele não tinha maturidade, ele fazia isso, tentando justificar as falhas dele, mas foi, meu filho tem 10 anos, né, há 10 anos atrás eu estava grávida dele, do meu filho, eu estava começando no evangelho, mas não tinha ainda assim, 13 anos eu comecei, há 10 anos eu comecei a me firmar e comecei a entender o propósito, né, porque os 3 primeiros anos eu fui oscilando, então eu ia um dia sim, um mês não para a igreja, até então entender. E eu, grávida do meu filho, nós recebemos um chamado de urgência pela uma tia nossa, tinha 18 anos que eu não via meu pai, 18 anos que a gente não via ele. E a gente recebeu um chamado de urgência de uma tia nossa que o nosso pai estava nos últimos momentos dele de vida e que um dos pedidos dele era que eu e minha irmã fosse vê-lo, né? Ele estava numa situação bem precária mesmo, cadeira de roda, já tinha perdido alguns sentidos, mas ainda era um pouco lúcido, né? Conseguia entender e ele fez esse pedido para nossa tia, né? E eu virei para minha irmã e falei, a gente vai. Ah, Samara, mas como? Não sei o quê. E aí, não sei o quê. Eu falei, não, a gente vai. Sabe por quê? Porque a gente precisa ir, porque eu já o perdoei, mas é bom que ele entenda isso, que a gente dê essa oportunidade dele entender isso, que nós perdoamos ele. Então a gente precisa mostrar isso agora na prática. Então, assim, foi uma barreira a ser quebrada, foi algo que eu precisei ir além do que eu, Samara, sozinha poderia fazer. E nós vencemos naquele momento, assim, foi vários obstáculos para chegar a esse propósito. E eu grávida já com quase... E também o perdão também é um processo, né? Não é da noite pro processo. dia, né? Não. Não tem Quando eu cheguei nessa fase, eu já tinha trabalhado isso dentro de mim, já há alguns tempos eu já vinha trabalhando isso. Eu tentava justificar assim, a minha mãe fala sempre tão mal dele, a minha mãe nos passa isso, porque era a raiva que ela sentia dele, ela queria que a gente também sentisse isso. Né? Hoje, com uma maturidade que eu tenho, com a ausência do pai, de algum dos meus filhos, vamos dizer que eu não faria isso, mas hoje eu sou madura para isso. A minha mãe não tinha essa maturidade. Então, a gente carregava mais raiva dele pelo que ele tinha feito com ela, não tanto pelo abandono, mas mais pelos maus tratos né, que ele fazia com ela. Isso doía muito, até porque também a gente presenciava. Por várias vezes, eu pequena, eu tentava intervir aquilo, mas muito pequena, vulnerável, às vezes não conseguia, a gente corria para se esconder. Então, assim, aquilo tudo me gerava essas dores, essas lembranças me traziam dores, né? E aí chegou nessa fase que a gente teve que ir até o nosso pai. E quando chegou lá, eu tive a honra, o privilégio dele ainda nos escutar. E eu falei para ele no ouvido dele, ele estava deitadinho, fraco, vulnerável. Foi o último dia dele mesmo. Ele só esperou a gente chegar. Quando a gente chegou na casa da nossa tia, que a gente, né, viu ele, a gente ali chorando muito, eu falei para ele, pai, eu te perdoo. Eu não sei se o senhor está conseguindo me entender. Se o senhor conseguir me entender, faz um ok, um sinal com a mão. Peguei na mão dele e eu e minha irmã chorando e a gente falou, eu te perdoo. Ai, lindo, né? E ali, quando a gente falou que perdoava, que a gente perdoava ele simplesmente foi embora. Ele simplesmente partiu. Então, quando a gente fala de perdão, isso é muito sério, porque ele esperou nós chegarmos, a gente chegou, segurou na mão dele, eu e minha irmã, e estava minha tia do lado, e a gente falou para ele, pai, eu te perdoo e também te pedindo perdão por isso. Ele estava precisando. Nossa, ele estava precisando. Imagina se a gente não tem essa maturidade. Naquele dia, naquele momento, ele só esperou. Olha como Deus é maravilhoso. Ele só esperou a gente chegar e receber esse perdão. Ele precisava ouvir, né? Para descansar. Para descansar. E ali, quando eu e minha irmã chegamos, que nós seguramos na mão dele, que nós falamos para ele que nós perdoávamos, que a gente perdoaria ele simplesmente foi embora. Eu não tive muito tempo com ele foi embora, ele simplesmente desfaleceu. Eu peguei ele no colo, quando eu peguei ele no colo, ele estava magrinho, eu sentei na cama, eu peguei ele no colo, a minha irmã ficou pegando assim, alisando ele assim, né?
E aí ele foi embora no nosso colo, sabe? E ali, depois disso, eu entendi o quanto é necessário o perdão. E Samara, existe cura sem o perdão? Impossível. É impossível. É impossível alguém dizer eu perdoei de boca. O perdão tem que ser sincero. E uma tática infalível, infalível, que eu deixo aqui para quem quiser agregar para a sua vida: o perdão é decisão. E o perdão, muitas das vezes, você vai perdoar sem querer perdoar. Uma tática infalível. Porque eu trato de muita gente, eu cuido de muitas pessoas. No quadro de depressão, no quadro de abandono, eu cuido de muitas pessoas com diversas dificuldades. E hoje eu entendo porque eu passei por tudo aquilo e para que eu fui chamada. Porque hoje eu consigo ajudar muitas pessoas. Isso. Precisou passar Precisei por tudo passar. isso. E eu glorifico a Deus por isso, porque não me dói. Hoje eu falo disso sem dor. Hoje eu falo disso sem culpa. Hoje eu falo disso e eu me alegro, porque eu me alegro. Quem sou eu? Eu me alegro de ter passado por tudo isso. Eu fui escolhida. Hoje eu me sinto privilegiada. Eu falei, Senhor, muito obrigada, porque eu passei por isso. Porque se eu cheguei até aqui com esse nível de maturidade que eu venho agregando na minha vida, é porque eu passei por tudo isso. E hoje eu deixo aqui para todas as pessoas que quiserem agregar isso para sua vida, o quanto é importante você entender sobre o perdão, você estudar sobre o perdão, porque perdoar é vencer, perdoar é ser livre, porque perdoar é você entender que mesmo que o outro não mereça o seu perdão, mas quem somos nós? Eu também não mereci o perdão de Deus. Eu também não mereço o perdão de Deus. Mas ele me perdoou porque ele é bom, ele é generoso, a misericórdia dele é infinita, a graça dele nos alcançou. Então, quem sou eu diante de Jesus? Quem sou eu para dizer que não perdoo? E por que você merece perdão se você não perdoa? Mas nós somos egoístas muitas das vezes, somos hipócritas. Como eu abro a boca e digo, eu não vou perdoar porque ele me feriu, porque ele me estuprou, porque ele me magoou, porque me abandonou. Mas isso é uma grande hipocrisia. Porque o perdão está relacionado à salvação. Como é que eu vou entrar no reino do céu sem perdoar? Como é que eu tenho esse foco? E quem não conhece Jesus, como é que perdoa? Pedindo ajuda para ele. Pedindo ajuda, pai, eu não consigo perdoar. A dor foi muito grande, sofri um abandono, sofri uma rejeição, uma exclusão dos meus familiares. Eu sofri, Senhor, várias sequelas, consequências, eu passei porque o perdão causou isso em mim, mas como é que eu faço? Eu tenho uma amiga, né, que passou por um quadro terrível de abuso sexual. Só que foram coisas assim foram horrendas, foram coisas assim terríveis durante os atos desse período, né, que ela passou. Então, assim, ela me contou detalhes que eu olhei e ela falou para mim, Samara, como que perdoa um ato desse, um monstro desse? Eu falei, sozinha você não perdoa mesmo não. Porque são feridas abertas gravíssimas. Mas deixa eu te falar uma coisa, porque ela me fez uma pergunta, ela falou, Samara, será que eu perdoei? Porque eu acho que eu não perdoei. Porque quando eu lembro disso me dói muito. Eu falei, a partir de hoje você vai entender qual é o perdão verdadeiro. Quando você lembra, não te dói mais. Isso é o perdão verdadeiro. Só te causaram feridas, mas hoje essa ferida foi fechada. Como é que você vai conseguir? Você vai declarar com a sua boca. Você vai até falar o nome do seu abusador e você vai declarar no nome de Jesus que você perdoa ele e que você sozinha não é capaz, mas o que tem em Jesus, mas o amor de Jesus, ele é galardoador, ele é perdoador e você vai declarar com essas palavras que você vai declarar o nome dele, você vai falar para ele, eu, fulano, não te perdoo porque eu quero te perdoar, mas eu vou te perdoar porque eu preciso te perdoar. Porque perdão é decisão. Porque você precisa perdoar ele para ser livre você. É isso. Entende? O perdão é para nos dar liberdade. Porque senão você vai carregar aquele peso quando você vai lembrar daquele filme, daquela situação, de tudo que ocorreu, isso vai te gerar isso ainda vai te gerar dor. Então eu decido. Ou eu continuo carregando todas essas dores do abandono, da rejeição,
dores, sequelas que vieram acontecer por causa desse abandono da paternidade do meu pai, ou eu vou conviver com isso, né, e carregar isso para o resto da minha vida, e pôr em risco, né, e pôr ali a risco a minha salvação, ou eu hoje declaro mesmo sem querer, mesmo sem saber como começar, mas eu vou declarar para o mundo espiritual agarrar, porque o mundo espiritual ele funciona e é de verdade. E aí o mundo espiritual agarra, Deus ouvindo aquilo que você declarou, porque nós temos que declarar para que testemunhas possam ouvir e ver, e Deus vai fazer a parte dele. Porque a partir do momento que eu sei que eu não consigo, que eu não posso, por conta do tamanho da dor, da ferida que existe ainda, muitas das vezes, né? Mas eu entendendo que se eu declarar isso com o meu coração aberto a ser tratada, a ser ajudada por Deus, você vai dar o primeiro passo. Agora, o que é impossível, Deus vai fazer. Mas a gente precisa dar esse primeiro passo de querer. Mesmo sem querer, quer dizer, mas de começar. É a decisão. Decisão. Você tem a decisão e aí você consegue a tua liberação, né? O teu perdão. É isso. É um peso. E assim, uma coisa que eu vou falar para você, assim como aconteceu na vida de José, Deus, ele não desperdiça a nossa dor. Ele transforma a nossa dor em cura e a nossa cura em propósito. Então, eu espero que você tenha gostado do nosso podcast. Eu quero te agradecer por você ter vindo aqui, ter falado essas coisas lindas pra gente. Eu tenho certeza que essas mulheres vão conseguir absorver o que você está falando, que elas também vão ser canal de bênção e que a gente vai conseguir transformar, que vai ser todo mundo vai ser perdoado, todo mundo vai perdoar, que é uma coisa tão difícil. Muito. Né, Samara? Na verdade, é quase impossível se você não colocar Jesus à frente. Com certeza. Porque com nós somos feitos de sentimentos. Aproveita e deixa logo um recado para o pessoal que está te assistindo, já deixa a tua mensagem final ali, o teu grande finale ali para eles. Então, gente, tudo aqui que foi falado, né, eu consigo resumir num propósito, num objetivo, né, de sermos melhores, de querermos amadurecer. E eu digo para vocês que vale a pena perdoar, vale a pena entender o propósito. Cada vez que a gente passa o processo, é Deus te preparando para uma nova fase. E eu sempre entendi, quando eu comecei a ler a palavra, eu sempre entendi que quando você tem um foco, tem um alvo de seguir Jesus, de ter Jesus na sua vida como centro, você vai passar por cada dor, você vai passar por cada fase, por cada processo, entendendo que não é para você, é para o nome do Senhor Jesus ser glorificado nas nossas vidas. É porque Ele merece toda a honra. E o que é o teu sofrimento? Mediante o sofrimento de Jesus naquela cruz. Quando eu penso nisso, Senhor, eu estou sofrendo essa fase aqui, eu estou sofrendo essa perda, eu estou sofrendo essa dor, mas o que é isso? Comparando com Jesus que levou a cruz para que nós hoje viéssemos ser salvos. Então a minha dor, ela não representa praticamente nada diante da dor de Jesus, que passou sem culpa, que passou sem ter nenhum pecado. Ele abriu mão de tudo para passar por aquilo por causa de mim, por causa de você. Perdoe. É isso. A tua dor hoje pode virar um grande testemunho para amanhã você curar outras vidas. Gente, por favor, vocês precisam entender que é necessário perdoar para ter uma vida leve, para ter uma vida maravilhosa, plena do extraordinário com Jesus. É necessário perdoar. E não é isso que a gente está falando, não é perdoar sobre os outros, é sobre você com Deus, para você poder viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Um beijo e até o próximo podcast. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, tá?